Olha, a equipe do CSE foi liberado, né? Torcedor pode marcar presença amanhã nesse grande confronto que interessa também a equipe do Estrelado. Exatamente, o Tribunal de Justiça Desportiva de Alagoas aceitou na tarde desta sexta-feira o recurso do CSE e liberou a presença de público nos jogos do Tricolor de Palmeira dos Índios, realizados no Estádio Municipal Juca Sampaio. O órgão entendeu que o clube fez adequações no estádio conforme foram solicitadas, né, pelo tribunal. Então, quais foram essas adequações? Primeiro, o aumento da altura do alambrado na área dos túneis dos jogadores e túneis dos árbitros e também no banco de reserva, a implantação de proteção ou de proteções laterais no alambrado dos túneis jogadores e arbitragem, bem como também no banco de reservas do time visitante. E ainda a implantação de um fechamento ali com tijolos cerâmicos na abertura existente ali de vidro nos bancos de reservas lá dos times, ou seja, do time principal, no caso do time de casa, que é o CSE, e do visitante, para evitar uma eventual quebra. E também a implantação de um túnel móvel para os túneis dos jogadores. Quer dizer, os jogadores vão lá para o vestiário, então agora ele vai ter um túnel móvel para evitar do torcedor ter aproximação com o torcedor. Então, essas solicitações aqui, essas adequações foram solicitadas pelo Tribunal de Justiça Desportiva, e aí, quando foram essas atendidas, a diretoria do CSE prontamente enviou um requerimento para o TJD, consequentemente para a Federação Alagoana, né? E o TJD entendeu que seria a hora já de liberar, porque estava todos conformes. E assina aqui o presidente, o Flávio de Albuquerque Moura, que é auditor-presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas. Então é isso, nós estamos vendo aí imagens no NN Play, esse túnel móvel, né, que foi colocado lá em Palmeira dos Índios, aí, ó, bastante legal aí. E aí, esses vídeos também foram mostrados, né, no Tribunal de Justiça Desportiva, e o CSE ganhou o direito de ter de volta o seu torcedor no estádio Juca Sampaio. Eu achei bonitinho esse túnel porque fizeram padronizado, né, com as cores do CSE. Ficou parecendo aquele do Patati Patati, como é? Patati Patatá? Mas ficou legal nas cores, né, tricolores aí do CSE. Mas o túnel não é mais esse não, viu? Oi? O túnel não é mais esse não, já foi modificado. Estavam dizendo que era festa de criança. Já foi modificado o túnel. Isso. Bom, o túnel não é mais esse não. Mas essa medida foi tomada em um tempo útil, hábil, e infelizmente só foi tomada diante do incidente que aconteceu com o jogador Aleph. Mas eu acredito que, e eu sou um cara que eu procuro defender sempre a ideia de que as soluções elas foram buscadas e as alternativas estão sendo trabalhadas. Então vejo que o CSE está tentando buscar, se é o CSE, se é a Prefeitura de Palmeira dos Índios, isso para mim não interessa. O que importa é garantir a segurança e a integridade física dos atletas para que aquela cena que aconteceu com o Aleph, não é por conta da rivalidade entre AS e CSE que eu estou dizendo isso, porque se fosse ao contrário, falaria da mesma forma. Mas que isso não pode se repetir mais. E o CSE está buscando, ou a Prefeitura de Palmeira dos Índios, essas alternativas para poder garantir que o estádio oferece condições de segurança para que o clube venha continuar mandando seus jogos. Tá? O túnel é outro, não está mais com essas cores aí, mas para mim o que mais importa é exatamente essa medida que foi tomada para poder evitar que episódios como aqueles possam se repetir. Olha, o Ítalo Ramon, né, que cedeu essas imagens pra gente lá da assessoria da equipe do CSE, do Tricolor de Palmeira dos Índios, a gente vai colocar agora as imagens, a imagem realmente de como é que tá o túnel agora, como é que vai ser o túnel do CSE. Não foi esse ali, foi só um teste, né, lógico. E aí o Ítalo Ramon passou pra gente, a gente vai colocar as imagens agora também, o Hélito Pirulito já tá aprontando tudo ali pra gente colocar essas imagens. Fala, também, Gabriel. daqui a pouco tem um vídeo do presidente Barbosa falando justamente sobre essas adequações que foram feitas e que foram corrigidas em tempo hábil, que gera isso, a presença do público já a partir de amanhã. Então parabéns aí também ao Barbosa, porque eu tive a oportunidade de conversar aquele jogo CSE e ASA lá em Palmeira dos Índios. Vai ficar assim agora. Isso, exatamente assim. Eu tive a oportunidade de conversar com o Barbosa cerca de 20, 30 minutos. E assim, um cara muito decente, sabe? Decente, um cara verdadeiro. E
na conversa que eu tive com o Barbosa, eu ouvi o quanto ele se doa ao CSE. Precisaria de muito mais pessoas em Palmeiras dos Índios que se doasse tanto ao CSE como o Barbosa se doa. Mas tem muitos que é o a favor contra, tem muitos. Mas seria interessante que fosse pessoas que remassem igual ao Barbosa, que ajudasse a carregar igual ao Barbosa, que trabalhasse igual o Barbosa trabalha, se dedicando diuturnamente ao CSE. Porque tem muita gente que é mais um chamado a favor contra do que apoia. O Barbosa está praticamente só. E o Barbosa, ai dele se não fosse a prefeitura. Porque ele está marchando sozinho à frente do CSE e o grande apoio que ele tem, na verdade, é da direção, é da prefeitura, o que é muito importante. Vamos acompanhar o Barbosa aí, ouvir o que ele fala sobre essas adequações. Pessoal, estamos aqui no estádio Juca Sampaio, dá uma notícia excelente, uma notícia boa para o nosso torcedor. Amanhã vamos enfrentar a equipe do Coruripe com o nosso torcedor em campo. Aconteceu aquele episódio, o CSE não compactua com esse tipo de atitude, mas infelizmente ocorreu, né? Quero aqui agradecer ao prefeito Júlio César pelo empenho em relação a essas adequações que foram feitas aqui no nosso estádio. Agradecer o engenheiro Tiago e sua equipe, agradecer ao STJD e agradecer a FAF nas pessoas do presidente Felipe Feijó. Então convoco a nossa torcida para estar presente aqui, para apoiar os nossos atletas, empurrar essa equipe, porque a gente vai precisar dessa vitória respeitando o nosso adversário. Mas é necessário que você, torcedor amigo, venha para cá e incentive os nossos atletas para que a gente possa dar seguimento nessa competição e a gente poder dar a vocês aquilo que vocês precisam, né? Essa necessidade de vitória. Então, convoco a todos vocês para estar presente aqui amanhã às 19 horas. Muito bem, presidente. Muito bem, tá aí, né? Tá aí o time do CSE. Parabéns ao trabalho feito pela diretoria do CSE, não é? Pela prefeitura de Palmeiras dessas adequações, né? Calma, garoto, cadê aí no estádio Juca Sampaio. E em tempo, interessante perguntar aqui, o torcedor que agrediu o Aleph. Delinquente, né? O delinquente que agrediu o jogador do Asa. O maloqueiro tá preso. A pergunta que eu faço aqui, se os senhores souberem me responder aí. O delinquente que atingiu o Aleph, né, que atentou contra a vida do Aleph, ele foi punido? Foi preso? Teve alguma penalidade alguma pena que ele está cumprindo aí? Porque o CSE foi punido. O CSE foi punido com a perda de mando de campo, não é? Só agora que está voltando aí com o torcedor, penalizado com, pelo menos parece que foram 2 ou 3 jogos com portões fechados em Palmeiras dos Índios. Mas o torcedor, ele sofreu algum tipo de pena? É isso que eu quero saber aqui dos senhores, se os senhores têm conhecimento disso. A informação que tive foi sim. A informação que pelo menos a punição foi. Agora, se vai existir um cumprimento para esse processo, inclusive o impedimento de entrada, de acesso ao estádio Juca Sampaio, nos horários de jogos do CSE, realização de atividades sociais. Tá? Foi essa informação que eu recebi. Vou tentando apurar aqui para trazer esses detalhes, mas essa foi a informação em termos de punição que ficou estabelecido nesse termo de ajustamento de conduta. Foi essa a informação que foi passada. Teve essa situação também, né? Né, André? E vale destacar, obviamente, que teve aquele caso. A gente pode tratar como um caso isolado porque foi individual. Foi de um indivíduo, um delinquente que atentou contra a vida do jogador do Asa. Vale destacar, é óbvio que o clube teve que ser punido por conta do seu torcedor, porque ele é o mandante do jogo. Vale destacar também as ações do clube, do próprio clube do CSE, da direção do CSE, e principalmente o Barbosa, que a gente sabe e tem informação de bastidores que ele basicamente corre sozinho. Obviamente que tem algumas pessoas ajudando, mas é basicamente o Barbosa, para ter essa agilidade das ações
e as sanções que foram feitas para realizar toda a melhora no estádio por conta daquilo. Não vou chamar de torcedor não, vou chamar de maloqueiro. Do maloqueiro que fez aquilo com o Aleph. O torcedor do CSE não comunga com aquilo não. O torcedor do CSE que acompanha a gente, o povo de Palmeiras dos Índios, que quando a gente vai fazer jogo lá é muito receptivo também, não comunga com o que foi feito aquele cidadão. Então tá de parabéns também, tem que trazer esse lado positivo também, porque o clube correu atrás e conseguiu fazer o que foi o Ministério pedido. Público, André. Ô, Vidalan. Estava consultando aqui enquanto você falava, o Ministério Público denunciou já no início de fevereiro, tá? Antes de carnaval, no dia 2 de fevereiro. Tá? Esse torcedor foi denunciado, tá? O promotor de justiça, Márcio Dória, o responsável, inclusive, do Ministério Público, pediu ainda esse torcedor envolvido, né, nesse objeto que foi atirado no gramado, que atingiu o rosto do jogador do Asa, o Aleph. Ele foi proibido de frequentar o estádio Juca Sampaio. Eu disse que era atividades sociais, mas não, é de comparecimento dele ao ou seja, ao Centro Integrado de Segurança Pública, o Centro Integrado de Segurança Pública em todos os jogos do CSE no estado. Agora o período aqui não foi informado. O Código 129 do Código Penal Brasileiro é que prevê a reclusão de 3 meses a 1 ano para quem promove tumulto e violência em eventos esportivos. Isso inclusive é previsto no artigo 201 da Lei 14.597/2023. Então, de 1 a 3 anos. Agora, se isso será cumprido, aí é uma outra história. De vocês ter informação. O Vidalan, de 3 meses a 1 ano, não é isso? É, apenas que prevê a reclusão nesse artigo que citei, o artigo 201. Tô ligado, entendi. Da Lei 14.597, prevê a reclusão de 1 a 2 anos. Para mim, ele teria que ser processado também por tentativa de homicídio. Vale salientar que essa medida é uma medida cautelar, né? Ainda. É só uma medida cautelar. Com certeza. Né? Ele comparecer ao CIOS, ao Centro Integrado de Segurança Pública, ao CISP, comparece, acho que 1 hora ou 2 horas antes de cada partida, acho que é isso, o tempo, e só sai depois do jogo também, a partir de 2 ou 3 horas após a partida. É a medida cautelar, porque o julgamento ainda vai acontecer, assim como o julgamento do CSE. O TJD liberou o campo, liberou o estádio para receber público, mas o julgamento ainda do CSE vai acontecer. Não teve julgamento ainda. O TJD vai pautar o julgamento ainda para saber qual de fato vai ser a pena do CSE nisso aí. Porque o CSE recebeu só uma medida cautelar, que foi jogos de portões fechados enquanto se adequasse. Mas o julgamento em si ainda do ato que ocorreu vai ser pautado pelo TJD para acontecer o julgamento. Pode até ser que aconteça após o Alagoano. Em acontecendo depois do Alagoano e o CSE, se porventura for punido, cumpre em 2025. Mas o julgamento vai acontecer. Não foi, tá tudo resolvido. Não. Tá um paliativo. A medida cautelar foi resolvida. Mas o processo, ele corre ainda, está em andamento e vai para o TJD para ser julgado ainda. E o indivíduo, pessoa física, deve ser julgado na justiça comum, né? Justiça comum. Eu acho que tem que ser julgado também. Não, é justiça comum. Então, assim, ele tem que ser... O Ministério Público também teria que ser provocado para entrar também com um pedido de processo contra esse sujeito aí por tentativa de homicídio. E o que ele fez com o jogador do Asa foi tentativa de homicídio. Ele pega um objeto e joga em direção à cabeça do jogador. Inclusive, o Aleph poderia até perder a visão e jogar mais futebol, né? E daí? Quem iria indenizar o rapaz?